Boa noite. Está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje, vamos tratar sobre o tema revitalização do Centro Histórico de Lajeado. Converso hoje com Ítalo Reale, presidente do Comitê de Revitalização do Centro Histórico de Lajeado, bem como com a secretária de Planejamento, também deste município, Marta Peixoto. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Obviamente que eu já tenho uma amizade de longo tempo com vocês. É verdade. É necessário dizer o carinho que tenho, né? Eu acho que... Obrigada. A recíproca é verdadeira. Isso Isso aí. Obrigado. Bem, nós temos hoje um Comitê de Revitalização do Centro Histórico de Lajeado, cujo presidente está aqui conosco. Afinal de contas, presidente Ítalo, quando surgiu, por que fundaram esse comitê, quem faz parte? Enfim, vamos falar sobre ele no primeiro bloco do programa. Tudo bem. Primeiro, um prazer muito grande estar com o Gerson, nesse programa que já é de grande audiência, e ter a satisfação de ver uma revelação do Gerson como jornalista, como um homem de televisão, comunicador, é muito importante. O comitê, ele surgiu através de um projeto de lei, de uma lei municipal, tá? Em 2012, e ele passou efetivamente a funcionar em outubro de 2012. Esse comitê, eu sempre digo que ele tem uma grande representatividade, porque ele é constituído por 7 secretarias municipais e pelas principais entidades representativas do nosso município. A CIL, CDL, Univat, CEAVAT, CAL, CRECI, desculpa, Câmara de Vereadores, entende? Então, todas as entidades dos diversos ramos de atividade do município compõem esse comitê. O plano de revitalização, ele foi instituído em 2012 e ele prevê realmente esse termo, revitalização do Centro Histórico de Lajeado, o nascedouro da cidade. Porque, Gerson, todas as nossas cidades, a origem foi o rio. O alemão veio em 1825, se adonou de todas as zonas de várzea, sempre pelo rio, mar, Rio Grande, Guaíba, depois subindo Jacuí, Taquari, enfim, Rio dos Sinos, Gravataí. E 50 anos depois, de 1875, chegaram os italianos que, como não tinha mais lugar na várzea, tomaram conta dos morros. Cantada Arvorezinho, Lopes, Caxias, então foi bem assim. E esse plano, é uma lei municipal, ele prevê uma série de coisas. Por exemplo, ele prevê, através da Secretaria de Planejamento, da doutora Marta, vamos dizer, a altura dos prédios que pode ser edificado. Ele melhorou, vamos dizer, a taxa de ocupação. Foi dada uma melhora, vamos dizer, para tu ter uma melhor ocupação nesta área, quem fosse construir, reformar. E para nós localizar o nosso telespectador, ele é da rua Francisco Oscar Carnal. Vou localizar antigo IFNER, hoje ainda agência do Banrisul, descendo, ela chega na Bento, tá? E dali ela vai até o Canal do Engenho, e seguindo ela atravessa Benjamin, atravessa João Abbott, ela chega, passa o Parque dos Dique, tá? Francisco Oscar Carnal, e chega naquele trevinho lá embaixo, no nosso Cantão do Sapo, que tu te dirigia ao bairro Moinhos para Minuano. Então, e fecha no Arroio Engenho, na Décio Martins Costa, e fecha no Arroio Saraquá. Então, esse comitê, ele foi formado e é constituído por essas entidades. Cada órgão tem vamos dizer, um integrante efetivo, um titular e um suplente. Por exemplo, eu pego a Secretaria do Planejamento, a Marta sempre foi a participante efetiva da Secretaria do Planejamento. E ela tem mais lá o Frank Berch, que é um outro arquiteto da secretaria dela, que é o suplente. Nós temos reuniões mensais e temos feito, sempre que possível, mantido mensalmente a reunião. E qual é vamos dizer assim, o objetivo do comitê? Nós, durante esse período, agora já fazem 2 anos e meio, escutar, vamos dizer, todas as reivindicações e sugestões da comunidade.
E é um exemplo de parceria que tem dado certo. E aí eu gostaria já de dizer da nossa satisfação, cumprimentar o Executivo Municipal através do prefeito Luiz Fernando, vice-prefeito Vilcinho, todo o secretário, Marta, Adi Ceruti, o Kiko, etc., todos os secretários, né? Que é uma coisa que está dando certo porque é tipo uma parceria público-privada. A comunidade vem trazendo sugestões de melhoria e nós, nessa reunião que se faz mensalmente, se coloca as sugestões e reivindicações, se coloca isso em forma de ofício de solicitação, se encaminha para os órgãos públicos, tá? E daí a coisa toma andamento, a coisa começa, vamos dizer, realmente a funcionar. Nós temos um agradecimento muito grande no Centro Histórico, a fazer, a Marta sabe disso, para a Brigada Militar, é fora de série, através do Tenente-Coronel César Augusto, o Capitão Johan, a Capitã Karine, todo, o Major Urquia, todo o pessoal, a Polícia Civil, eu pego Márcia Scherer, Silvio Rups, agora o nosso amigo Peixotinho, que entende, é filho nosso Lajari, que hoje é o delegado regional. Esse pessoal tem feito um trabalho fora de série, a nível de segurança, a nível de dar mais qualidade de vida para as pessoas que transitam no centro. Então, Gerson, é uma coisa que é um trabalho que a comunidade tem participado e nós queremos agradecer. Eu tenho um prazer muito grande, cada vez eu digo, na minha vida tudo dá certo. Só não for mais feliz por falta de espaço. E como o Centro Histórico tem bastante espaço, nós estamos sendo cada vez mais felizes. Nós estamos realizando uma série de coisas. Depois a Marta pode falar, vamos começar a mexer agora na nossa barranca do rio, tornar aquela coisa, a casa mais linda. Já se demoliu um prédio que estava em ruína, antigo, não dava mais, que era antigo Banco Agrícola, o famoso Caixa Forte, um estacionamento, entende? Hoje tu tem já as praças muito mais habitáveis, tu pode circular. Nós temos problema ainda de drogadição, que é problema nosso, é problema da nossa comunidade. Eu tenho dito nas reuniões, Lajeado não é melhor porque nós não somos melhor. Como nós estamos começando a ser melhor, Lajeado está ficando melhor. E a gente vê essa administração realmente preocupada em, vamos dizer, revitalizar o centro histórico. Está acontecendo. A gente sabe que quando tu lida com área pública, não é no instalar de dedo, depende de verbas, depende de leis, depende de passar pela Câmara, depende de uma série de coisas que a tratativa e o andamento ele é um pouco mais lento que na iniciativa privada. Por isso que muitas vezes o pessoal cobra, eu digo, calma, rapaz, calma que está melhorando em todos os sentidos e todos os aspectos. Então, o comitê é essa formação que eu te dei, tem um presidente, a vice-presidente, a doutora Ângela Silva, que tu conhece, que é funcionária secretária, é funcionária da Secretaria de Planejamento há muitos anos, uma arquiteta lá, que é um braço direito da Marta, entende? E assim vai indo todas as entidades, se convoca a reunião, tenho tido o cuidado e o capricho, convoco a reunião, faça a pauta de todos os assuntos, somos bem objetivos, que todo mundo tem um tempo, tá? E a segunda terça-feira de cada mês, às 14 horas, no auditório da Prefeitura Municipal. Após a reunião, sobra para o presidente encaminhar os expedientes e depois faço também, tipo assim, uma ata, assuntos tratados na reunião. Todos os integrantes, estando ou não estando na reunião, eles recebem a pauta e recebem, depois do que foi decidido, os assuntos tratados na reunião. Isso tem funcionado muito bem. E a interlocução com a administração municipal e todos os órgãos públicos é a melhor possível. Por isso que está sendo, vamos dizer assim, tipo um case de sucesso. Na tua área de comunicação, por exemplo, a Univates já cede uma mão de obra dessa juventude inteligente que nós temos no Vale do Taquari, Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo, tem feito projetos lindos, com o acompanhamento da doutora Marta, tem ajudado a Marta no planejamento, essas cabeças brilhantes trazer ideias para lá ela conseguir começar a, vamos dizer, colocar em prática, é possível. E agora, para a nossa satisfação, esse semestre, a área de comunicação social da Univates, o trabalho de conclusão de curso desse semestre, é em cima do comitê gestor do plano de revitalização do Centro Histórico Lajeado. Essa gurizada da comunicação social está fazendo todos os releases de matéria,
Eles fizeram um plano de comunicação que apresentaram na última terça-feira, dia 12 de maio. Tem Facebook agora? Tem Facebook, nós estamos ficando chique agora, entende? O pessoal se comunicando, já teve tantas curtidas. O pessoal postando fotos antigas. Você sabe onde é que é isso? Eles têm, neste plano de comunicação que apresentaram na reunião do dia 12 de maio, eles querem fazer assim um grande evento na praça, o pessoal trazer as fotos antigas, se reunir, trazer a filharada para andar, quem sabe, com aqueles carrinhos que nós andava, carrinhos de madeira ao redor da praça. O que eu fico feliz com essa entrada desses acadêmicos da comunicação social da Univates, nós estamos trazendo para dentro do comitê, para dentro de Lajeado, do centro histórico, para dentro da prefeitura, dos órgãos públicos, essa juventude que pela capacidade deles, dos Facebook, manusear todas essas coisas modernas que eles têm, aqui, ó, essa parte, vamos dizer, de comunicação social, ela está se irradiando. Quer cumprimentar? Fica à vontade. Posso cumprimentar? Pode, complementar. pode. Bom, eu acho, Ítalo, que a gente tem que assim, explicar também que, assim como é uma revitalização, ele tinha um objetivo de incentivar que as pessoas usassem aquela área que está um pouco, não abandonada, até a beira do rio está mais abandonada, né? Mas o centro, assim, da praça, né? E todo o entorno, existiu um trabalho de levantamento de algumas construções que têm um valor histórico, né? E por isso que o comitê também tem o seu lado muito importante, que é a nossa tentativa vai ser o nosso próximo passo, eu acho, Com né? certeza. De manter ou incentivar de alguma maneira, através de uma legislação, que as pessoas preservem o seu imóvel, né? Então, a ideia, assim, é de incentivar que lá tenha atividades, volte a funcionar, compromisso da prefeitura não sair daquele local, né? Com certeza. Compromisso de algumas coisas que tem que ser mantidas ali para que isso tenha vida. Nossa intenção é que aquilo tenha vida. Vamos dar ao centro da verdade o seguinte, se nós, não queremos culpar ninguém, se nós olharmos as últimas administrações, que eu digo 30 anos ou mais, Lajeado, na realidade, deu as costas para o rio Taquari, nascedouro de tudo. Quantas cidades do Rio Grande do Sul, que nem Carazinho, Ibirubá, queria ter um rio. Coisa mais linda, a natureza passando. Quando eu vejo o Brasil com problema de água, em Lajeado nunca vão ter problema de água. Se a gente cuidar do rio. Então, isso aí, ó, hoje que a Marta falou, nós temos um prédio tombado pelo patrimônio histórico, que é hoje a Casa da Cultura, antiga prefeitura. E depois nós temos 30 prédios cadastrados no IFAM. Ok. Sobre tombamento, sobre os prédios históricos que estão nesta área histórica de Lajeado, nós vamos ver em seguida. Nós vamos para um breve intervalo e retornamos logo. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre o tema revitalização do Centro Histórico de Lajeado. Contamos com a presença de Ítalo Reale, presidente do Comitê de Revitalização, bem como com a presença da secretária de Planejamento de Lajeado, Marta Peixoto. Bem, a gente no primeiro bloco abordamos acerca do comitê e o Ítalo nos explanou os objetivos, enfim, quem forma. Agora eu quero deixar um questionamento para vocês, que é o seguinte: eu também tenho algum conhecimento, em razão da nossa experiência, um pouco da história de Lajeado, mas o importante que eu quero dizer é o seguinte: existia uma casa aqui em Lajeado, situada hoje onde há o supermercado IMEC, no centro de Lajeado. Essa casa se chamava Vila Olga e pertenceu a Bruno Born. Ali naquela casa ocorreram fatos históricos para Lajeado, como a presença do então governador Leonel Brizola, João Goulart fez reunião aí. Contam alguns que ali que foi tomada a decisão, inclusive, do traçado da BR-386, esse traçado que passa aqui entre o bairro São Cristóvão e o centro de Lajeado. Portanto, ali essa casa deveria ter sido preservada.
ela foi destruída de Inupino, pegou todo mundo de surpresa, o proprietário da época, que não importa declinar o nome, fez isso e foi, eu acho, um grande desserviço para a história do município. Nós estamos tratando hoje do Centro Histórico de Lajeado. Já foi delineado o perímetro urbano que pertence ao Centro Histórico. E lá existem muitas casas com muita história. E aí eu pergunto, secretária Marta, por que não há, ou se está se estudando, se é possível se fazer uma lei que incentive, então, a que os proprietários não só mantenham as casas, como melhoram através de um incentivo fiscal ou algo parecido? Nós estamos pensando nisso, a gente desde o início vem pensando, né, como fazer para as pessoas poderem se motivarem até, né? E até porque as casas antigas, elas têm moradores antigos. E são moradores aposentados, pessoas com menos recurso, muitas vezes, né? Nós temos uma casa ali perto da tua casa até, né? Que é de uma senhora que ela tenta muito vender, e o problema o problema é que ela não poderia vender porque ela não pode destruir, e quem quer comprar quer sempre construir alguma coisa. Então, assim, realmente a nossa preocupação é que não se destrua, como tu está falando. Nós tínhamos em torno de 40 imóveis relacionados como imóveis com alguma característica, né, histórica. Desses 40, nós já temos só uns 25 que estão de pé. Né? E não é só no centro histórico. São casas que, por toda a cidade, inclusive pelo interior, que tem lugares que ainda, assim, tipo lá perto de Santa Clara, né? Que tem casas ainda com características da colonização alemã. E tu falas assim na casa do Bruno Born. Então, a gente está tentando, a gente gostaria muito, mas nós temos que cuidar, nós não podemos, a gente até já esteve estudando isso, nós não podemos fazer qualquer coisa, porque nós não podemos deixar de cobrar, entende? Nós temos que cobrar, porque senão a gente está incorrendo naquela... Renúncia de receita. Renúncia de receita. É uma lei federal Isso, que o município não pode abrir mão das suas receitas. E aí, então, assim, mas mesmo assim, o antigo secretário da administração, o Nelson Noll, ele deixou uma minuta para a gente estudar, então nós estamos estudando. Uma das ideias era essa, assim, do secretário Boulé, da Fazenda, também, ele concorda, da gente fazer, de repente, no IPTU, uma das ideias, não é ainda o que a gente está definido, mas só para colocar, porque é bom a gente, daqui a pouco alguém já diz, isso é bom, não é, incentiva-se, né? De que esse valor do teu IPTU, durante o ano, tu usar em recuperação, tipo, comprar latas de tinta para pintar, mão de obra para pintar e apresentar para a prefeitura até o final do ano, em determinada data, tu não precisaria pagar o IPTU equivalente àquele valor que tu gastou na recuperação. Pode ser pequeno, mas seria uma maneira. Com certeza. A gente teria que começar, é um início, né? Isso. Falando agora, posso incrementar um pouquinho. Acho que aquela casa era do Bruno Born, essa que tu está falando. Vila Olga, esposa do seu Bruno Born. Isso. Aquilo era uma coisa muito linda. Só me permite, a Olga era a esposa do era uma homenagem a ela. Isso. Interessante, obrigado. E lá na beira do rio, na Oswaldo Aranha, nós temos a Casa Born. O Bruno Born morou também. Exatamente. Morou. Tá? Então, lá é uma casa que passou para a prefeitura, ela é do município, desde da nossa gestão. O Luiz Fernando, nosso prefeito, né? O Schmidt, ele apoia totalmente essas nossas iniciativas, né? E então a casa, ela está agora, nós encerramos uma etapa disso, porque nós estamos trabalhando em etapas, junto com a Univates. A Univates é uma parceira maravilhosa, está fazendo esse trabalho agora com o pessoal da comunicação, mas nós já viemos fazendo há mais tempo, desde que a gente assumiu, uma parceria onde a gente faz alguns lançamentos de projetos. São estudos onde definimos onde queremos trabalhar. E um desses locais é a Décio Martins Costa com a Beira Rio, então era uma integração. A gente queria trabalhar toda essa área. A gente fez no São José, que é do outro lado, né? Mas também faz parte Dois projetos que os alunos da Univates fizeram. Faz parte do Centro Histórico, do Centro Histórico,
aquela parte lá do Campo do São José. E que lá liga com o Parque Teobaldo isso, Dick. a ideia é prolongar o parque. Então, esse projeto já está em Brasília para tentar buscar recursos. Este outro, então, a gente estava conversando, estudando, e a gente surgiu uma parceria público-privada, uma verba, e a gente definiu, bom, vamos usar. Então, a prefeitura, eu acho que a Secretaria de Planejamento, através dos arquitetos, e a Ruth Driemeyer, que foi a arquiteta que fez, então, a revitalização da Oswaldo Aranha. Nos belvederes, a gente vai estar fazendo toda uma projeção de melhorias. Já temos o dinheiro, nos falta a liberação do promotor do meio ambiente. Meio ambiente. Falta Dr. Sérgio essa que já está nos finalmente. Temos uma reunião marcada agora próximos dias para resolver isso. E junto a esta casa, que ela foi abandonada, os invasores, né? E ela pegou fogo porque deixaram lá, então uma parte queimou, caiu o telhado e está um estado muito precário. Mas nós estamos trabalhando já, então quando nós terminamos esse trabalho dos belvederes, nós já estamos indo para esse trabalho da... Recuperar essa casa e o pensamento com a Marta é transformar essa casa antiga, que é histórica para Lajeado, em uma secretaria do município, que vai dar vida para Oswaldo Aranha. Me permitem, agora não é o papel do programa. Muitos países, eu sei que vocês já também viajaram para alguns lugares aí, eles procuram preservar a memória das pessoas importantes da cidade, de locais históricos da cidade, através das casas das pessoas importantes da cidade. Eu fico imaginando, eu estava ouvindo a Marta falando sobre a possível aquisição dessa casa. Bruno Born, além de prefeito, tem um nome de hospital. Com certeza. Por que não transformar? E lá, alguns países, eles pegam essas casas, essas pessoas, ou deixam ela como um museu da própria pessoa, da sua história, ou dos seus feitos. Então, quem sabe uma sugestão, transformar aquela casa no museu Bruno Born, e lá pode ser até o museu do hospital, pode ser o museu de um pouco da história do município de Lajeado. O importante, por que não? O importante, não sei, não é o nosso papel, mas eu estou me empolgando mais aqui. Importante é o que a Marta falou, quando existe, e isso o comitê fica muito satisfeito, a nós, a população, quando existe a boa vontade da parte da administração municipal, que está estudando em cima deste projeto que o nosso amigo Nelson Nol fez o esboço, está estudando, já mostrou a boa vontade e tem interesse numa maneira de ajudar, valorizar a quem manter, recuperar. Não só a casa, as calçadas, nós temos que começar a transformar essa ideia, isso virá uma grande ideia dentro da comunidade. Vejam bem, olha só, eu imagino que o hospital deve ter ferramenta, máquinas antigas, eles têm mas parece um museu. Veja bem, quantos novos estudantes de enfermagem, de medicina, e mesmo nós, curiosos, não gostaríamos de ver como era no passado tratado a medicina, como foram tratados nossos ancestrais. Os estudantes poderem ir lá ver. Por que não transformar, além de preservar a memória de um grande homem de nossa cidade, preservar um prédio, uma arquitetura de uma época, também transformar... Fica a sugestão. Você sabe que a Santa Casa, semana passada, o Egídio, meu irmão, foi lá fazer uns exames, ficou 2, 3 dias, foi visitar o Egídio. Dentro da Santa Casa, antes de chegar no Hospital São Francisco, são vários hospitais, tem um museu. Vale a pena você visitar. Está virando um ponto turístico de Porto Alegre. Quem estiver dentro do Complexo Santa Casa, com certeza está visitando esse museu que tem uma história da medicina de Porto Alegre. Mas assim, ó, gente, aqui no Bruno Born já tem um pequeno museu da medicina, da enfermagem, dessa área de saúde. Na prefeitura tem um pequeno museu com assim cadeiras de dentista antigo, coisas que instrumentos médicos na Casa de Cultura. Naquele local lá, nós temos que ter um pouquinho de cuidado, assim, porque é uma área degradada, né? É uma área abandonada, é uma área de pouco movimento. Um museu lá, nós temos que ter muito trabalho para fazer com que aquilo funcione.
Então, a nossa ideia ali é fazer junto, nós precisamos, porque a gente quer, já fica aberto aqui para se alguém quiser nos ajudar. Nós estamos fazendo o projeto de recuperação, de restauro, e nós vamos buscar uma parceria. Nós precisamos, porque a prefeitura não vai ter. Então, nós precisamos buscar isso na iniciativa privada, né? Para que seja parceiro da gente para reconstruir aquele espaço. Nós já estamos buscando a história, tem que ter uma história, então a história já vai ser o próprio museu. Vai ter que ter um museu, porque senão tu não entra na lei de incentivo à cultura, então tu tem que ter uma parte ligada. Mas nós também pensamos que ali seria um excelente ponto para a gente colocar a Secretaria de Segurança, porque daí nós vamos ter todos os de trânsito, todos os azulzinhos, isso iria dar um movimento natural àquele espaço. Eu tenho dito, Gerson, o seguinte: o futuro pertence às pessoas que acreditam nos seus sonhos. Nós estamos acreditando e estão se tornando realidade, isso que é o mais importante. Bem, nós chegamos ao final de mais um bloco e eu quero deixar no ar um pequeno questionamento. Você sabe qual foi o primeiro nome que Lajeado teve na sua história como distrito do município de Estrela? A resposta você vai ver em seguida. O programa Entre Linhas retorna já. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre o tema revitalização do Centro Histórico de Lajeado. Contamos com a presença de Ítalo Reale, presidente do Comitê de Revitalização, bem como de Marta Peixoto, secretária de Planejamento de Lajeado. Eu deixei no final do bloco anterior um questionamento. Você sabe qual foi o primeiro nome que Lajeado teve como distrito de Estrela? Olha que interessante. Vocês não sabiam, né? Não. Distrito da Paz. Foi o primeiro distrito de Estrela. Olha, em 29 de março de 1875, coincidiu com a leva de germanos ou italianos? Os italianos chegaram em 75. Italianos, Foi instituído como segundo distrito de paz da freguesia de Estrela. Freguesia de Estrela. E o nome Lajeado, aqui eu tenho... esse fato que eu estou dizendo para vocês, eu pesquisei no wikipedia.org, ok? Se tiver algum equívoco, vão cobrar lá. Bem, o nome Lajeado veio do ponto de referência que se dava a Sesmarias. Sesmarias. Depois o Ito pode explicar o que é uma Sesmaria. Divisão das terras, como era feito antigamente. Por Sesmaria. No rio Taquari, e bem como o Arroio do Engenho, águas formavam cascatas sobre lajeiros. Daí o nome da cidade. Entretanto, em virtude da barragem de Bom Retiro, os lajeados do Taquari, bem como suas cascatas, estão submersas. Lembra, Ítalo? Eu estou entre os mais experientes. Que aí, em frente, onde que existe o porto, em épocas de seca ou estiagem, verão, nós atravessávamos. Com certeza. E quando tu fará Lajeado, o Arroio do Engenho, se você pegar nos fundos do Corpo Marista, acompanhando o Arroio do Engenho, aí que tem o Lajeado também, existia ali uma barragem, existe ainda hoje levantada de tijolos, que era uma maneira de fornecer, bem rudimentar, mas fornecia energia. Era uma barragem que fornecia energia. Como os moinhos antigamente, as tafonas, eram próximos a riachos, porque o movimento da roda da água movimentava as máquinas para fazer farinha. O Lajeado hoje, qualquer construtora sabe, isso é uma coisa ruim, porque quando escavar é ruim, mas bom, quando tu fizer o alicerce das casas, dos prédios, são alicerces firmes e duradouros, que é um lajeado, não é um terreno que possa movimentar. Então, por isso que muitas vezes aqui, vou dar um exemplo, tem um terreno do antigo Bar Metralha, a Secretaria de Educação adquiriu, e foi pensado em colocar a câmara. Quando fizeram o estudo de solo, pararam porque é pura pedra. Para fazer qualquer estacionamento, ia ter que arrebentar pedra, com muitos prédios no entorno. Então, aí que vem o nome de Lajeado. E o Rio Taquari, eu tive a felicidade de morar no Rio Taquari sem
a morar 10 anos do lado, na barranca do rio, sem a barragem, tá? Porque depois da barragem, o rio Taquari virou um açude, certo? Que nós, no Porto dos Brudas, tomamos banho, e um pouco abaixo do Porto dos Brudas, bem seguindo a Benjamin, ali tinha um famoso tombo, que no verão tu atravessava o rio a pé. A pé. Eu atravessei a pé. Atravessava a pé. A pé que eu digo, com água na cintura, no joelho, tá? Porque o rio baixava com a estiagem e você via todo aquele cascalho fora. Agora, até hoje, meio-dia, eu comentei com a Vanessa e com o meu sogro, a navegação Aliança parou de trafegar no rio Taquari porque com o assoreamento não foi feito dragagem nos últimos anos e os barcos encostam no fundo do rio. Então, enquanto não subir barco, abre a barragem e vamos ver o Taquari como ele era antes. Deixa correr de novo. É isso, era uma ideia. Entende? Porque daí vai dragar mais fácil. E uma grande verdade, por exemplo, uma obra monumental que o governo fez, o nosso Porto de Estrela, nós temos que achar, que eu digo comunidade, governo, a maneira de utilizá-lo novamente. E uma outra coisa muito importante quando fala da revitalização, eu sempre pego o exemplo do nosso Barack Obama. Yes, we can. Olha aqui, ó, nós podemos. Se nós queremos, nós melhoramos Lajara cada vez mais. E o que existe hoje, o pessoal só mete pau na prefeitura, na brigada, na polícia, não sei o que lá. Meu queridão, faz a tua parte. Cada um faça a sua parte. A Marta tem um programa, Caminho Seguro, coisa mais linda da Secretaria de Planejamento, utilizando uma lei existente que nunca tinha sido cumprida, porque o município tem uma lei que o seu Gerson Saquetin é responsável pela sua calçada e você tem que arrumá-la e conservá-la. Se você não fizer isso, a prefeitura, através de uma notificação, pode arrumar sua calçada e depois lhe cobrar no IPTU. É verdade. Então, essa conscientização nós estamos começando a trabalhar. Cada um cuide da sua calçada, cada um melhore, aprimore, Lajeado vai ficar mais bonito. Não dizer na prefeitura, eu pago IPTU, não. Tu paga IPTU porque tu tem varredura, tu tem iluminação, tu tem isso, tu tem calçamento. Agora, a tua calçada é tu que tem que arrumar. Nós, no comitê, nós estamos vendendo essa ideia com muita força. Sabe, Ítalo, deixa eu colocar uma questão que antes a gente estava falando e eu queria na hora e não quis te interromper, mas quando tu fala que a gente deu as costas para o Rio, que as administrações não se importaram, não é isso, né? Se tu for ver, quase todo o nosso país deu as costas para o Rio. E agora, uns anos atrás, quando acho que é o fenômeno da internet, né, que faz com que tu possa pesquisar, olhar e tal, e tu vai vendo que tem, em tal lugar recuperaram isso, em tal lugar recuperaram aquilo. E aí tu começa todo mundo a ter essa visão. Porto Alegre, por exemplo, colocou aqueles catamarãs para atravessar, fazer travessia. Daqui a pouco nós aqui também um dia podemos voltar. Certeza. Um catamarã para Estrela. Com certeza. A Rui do Meio não dá, mas para Estrela daria, né? Para cruzeiro. Com certeza. É uma outra forma de locomoção que a gente pode pensar. Falo que pontes que a gente sempre falou. Quando eu falo deu as costas para o Rio, não quero criticar, não é pejorativo. As cidades nasceram no curso dos rios e cresceram para longe dos rios. Porque para dentro do rio não podia crescer. Exato. Essa é a grande verdade. Mas quando tu diz, tu viaja, quem tem a oportunidade, como o Gerson falou, quando viajar para a Europa, o Rio Sena, Rio Rena, aquilo tudo já foram rios poluídos. Tudo. Hoje a cidade vive, o turismo, o progresso, tudo é na beira dos rios. É a grande verdade. Tu tem a hidrovia, que é aqueles barcos de turismo, os containers, na Europa, tu tem a ferrovia, do lado tu tem a rodovia, daí tu tem a cidade. Todo o centro cultural. Argentina, Puerto Madeiro. Porto Alegre, um projeto de muitos anos atrás, aquela coisa, depois, não é criticar, eu acho que criticar é muito fácil. Alguma administração achou por bem colocar o famoso muro da Mauá para conter possíveis cheias do Guaíba para dentro de Porto Alegre, para o centro de Porto Alegre. Hoje eles pensam em tirar o muro, porque tu não enxerga mais o Guaíba. E dá vida naqueles armazéns que nem fizeram no Puerto Madeiro. Coisa boa que nem a Marta disse, que essa consciência começa a vir. E pelas redes sociais, é impressionante a ramificação. O que nós temos que fazer é jogar ideias positivas nas redes sociais. Tive, Marta, agora no final de semana, na nossa querida Garopaba,
Falei ontem com o prefeito Luiz Fernando, com o Vilcinho, por favor, manda o Matheus, que faz a parte de propaganda do município, passar 3, 4 dias lá em Florianópolis. Você tem que ver a propaganda que Florianópolis faz das avenidas que estão asfaltando. Eu digo, Luiz Fernando, Vilcinho, propaganda da nossa Avenida Expo Vale, coisa mais linda, vamos mostrar o que é bom, sabe por quê? Só aparece o ruim. É verdade. Então, nós temos que mostrar o que é bom, nós temos que falar positivo. Se nós pegar hoje no Brasil, todo mundo só critica, mete pau. Não, para um pouquinho. Nós temos que melhorar, e se cada um de nós melhorar, tudo vai melhorar. Lajeado agora, com sábado de manhã, vai ter o grande lançamento dos calçamentos e asfalto, etc. Vai noticiar isso, prefeito, vai noticiar, secretária. Vamos fazer, mas vamos noticiar. Santa Catarina está vendendo otimismo. Em Santa Catarina, se tu olhar a televisão, não tem crise. Olha, que bom. Você sabe que o Rio, já que você está se referindo, tem um exemplo também em Belém do Pará. Sim, também. Muito bonito a revitalização de Da uma parte orla. do cais do Porto. Muito lindo. Muito. Porto Madeiro, em Buenos Aires, que foi uma recuperação. Mas Barcelona. hoje, Barcelona não... É o centro turístico de Buenos Aires, é Puerto Madeiro hoje. É. Eu fico imaginando, Altamira, em 2000, volta 15 anos atrás. No meio da mata, não havia rodovia asfaltada, não sei se ainda tem. Se chegava de avião ou de jipe. E ao chegar em Altamira, na margem do rio Xingu, uma beira de rio maravilhosa, fantástica, restaurantes, estacionamento, um local maravilhoso. Altamira, no meio da mata. Nós aqui, obviamente que tem que aproveitar essa... Pode se transformar num centro gastronômico? Eu tenho certeza, dito com que certeza. o ótimo é inimigo do bom. Vamos primeiro fazer o bom, depois do ótimo. E, sabe que ali... Na reunião do dia 12, eu pediria depois que a Marta falasse, a Marta e a Ruth apresentaram um projeto que veio do estudo do planejamento com o escritório modelo de arquitetura e urbanismo da Univates, que é toda essa revitalização da Décio Martins Costa com o Arroio do Engenho, todo o Oswaldo Aranha até o Arroio Saraquá. Onde é que nós vamos ter Belvedere? Onde é que aquela plataforma daquela primeira pizzaria lá da Bento Gonçalves com o Oswaldo Aranha, ela está oca por baixa, eles vão fazer plataforma nova, vai entrar mais 2 metros aquele concreto para dentro do rio, tu vai sentar, tomar teu refrigerante, uma cervejinha, encontrar teus amigos, olhando aquele rio lindo. Eu pediria para a Marta, porque a Marta tem todos esses dados de... É luminária, tudo assim, bancos, etc, etc. Tudo, por favor, não. Marta. Não, a ideia é essa. Inclusive, a gente entrou em contato com os restaurantes ali. São 2 atualmente, né? Talvez melhorando, as pessoas vão começar a investir também ali. Mas a ideia é recuperar aquela plataforma que está caindo, uma está já desmoronando. Então, vamos fazer de novo, vamos aumentar um pouquinho ela, não muito, né? E vamos botar toda a iluminação, é uma iluminação especial também, porque as baixas, elas vão pegar água, né, de repente, numa enchente, então tem que ter o cuidado. A gente está colocando bancos, aí é aquela da Bento Gonçalves, depois é a da Júlio de Castilhos, que é a maior, aquela só corrimão, estamos trocando toda... Lindo, vamos trocar tudo toda... com corrimão de metal, lindo. Nós estamos arrumando assim, como nós não temos dinheiro para fazer tudo, a gente escolheu 3 pontos. E o Belvedere. E o Belvedere, que é o último, que é o maior. Que o Bruno Born fez. Que ali a gente vai preservar. A ideia do grupo era de tirar toda aquela parte do Belvedere, para se enxergar um pouco mais o rio, fazer um acabamento com vidro, mas nós chegamos à conclusão que aquilo faz parte da história, então nós não vamos tirar aquilo e a gente vai preservar, vai desmanchar uma parte para refazer, que está muito feio. Tem uns elementos vazados. Isso, para ficar... Marta, a Ruth apresentaram, vão deixar recuperar. Eles deram uma recuperada dentro atrás, assim, a moda facão. Agora vão recuperar aqueles elementos vazados para ficar bonito. E outra coisa muito importante... Sabe o que nós vamos botar lá, que eu acho que vai ser muito legal? Tomara que, né, funcione tudo. É um balanço para adultos. Sabe aqueles balanços que tu senta, 2, 3, vamos assim, olhando o rio, né? Uma coisa assim, agradável. Bancos, mesas. Os idosos podem jogar
um dominó, Isso. um xadrez, A gente dama. andou entrevistando pessoas ali e elas usam, eles vão para lá e levam sua cadeirinha. Vamos retornar ao assunto. Chegamos ao final de mais um bloco do nosso programa. Entre Linhas retorna logo após o intervalo. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre o tema revitalização do Centro Histórico de Lajeado. Contamos com a presença de Ítalo Reale, presidente do Comitê de Revitalização, e Marta Peixoto, secretária de Planejamento do município de Lajeado. Vocês já viram falar em Vila do Príncipe? Não, pois é, fiquei Você curiosa. sabia que o território de Lajeado pertenceu à Vila do Príncipe? Olha que interessante. Eu pesquisei isso no site biblioteca.ibge.gov.br. Primeiramente, o município de Lajeado pertenceu ao território da Vila do Príncipe, atual Rio Pardo, juntamente com Porto Alegre, Rio Grande e Santo Antônio da Patrulha. Veja que interessante, a primeira denominação do local foi Conventos Velhos, quando foi feita a primeira tentativa de colonização das terras. Isso aí. Veja que Rio interessante Pardo foi aqui. capital do Rio Grande do Sul. Olha como era importante, comandava essa região aqui. Você sabe qual foi a primeira imobiliária que atuou aqui nas terras da região? Se chamava Imobiliária Batista Fialho e Companhia. Do Fialho de Do Vargas. Fialho de Vargas. É. Interessante. E Lajeado foi elevado à categoria de cidade. Nós comemoramos agora alguma coisa. 112, Então, 20 de dezembro... Aqui, não, 26 de janeiro. 26 de janeiro. Mas aqui eu tenho um dado. Pois é, 20 de janeiro de 1939 foi a Vila de Lajeado elevada à categoria de cidade, mas ainda não município. Que interessante isso aí. 26 de janeiro. Bem, isso é o que eu tinha... De 1891 passou a ser cidade. Município. Município. 26 de janeiro de 1891. Eu Ah, me lembro isso. porque Esse a dado Expo aqui, Vale então- de 1991 foi a Expo Vale do centenário de Lajeado. 100 anos. Pois é, então esse 20 de dezembro foi elevado... Isso aqui é do Wikipédia, então vamos dar uma desconsiderada. pt.wikipedia.org. Mas é elevado à categoria de cidade, talvez seja um outro significado, mas enfim. Bom, nós estamos falando do Centro Histórico de Lajeado. Obviamente que envolve o tombamento de casas históricas. Sim. E aí, Marta, obviamente que existe uma legislação que trata do tema. Eu te pergunto, e muitas pessoas comentam, talvez sem conhecer com profundidade o tema, de que a preservação se restringe à fachada. A fachada dos prédios, é isso? Pode modificar o interior? Não, o prédio tombado ele tem que ser analisado pelo IFAI, que é o Instituto do Patrimônio Histórico. Do Estado. É histórico e artístico do Estado. Do Rio Grande do Sul. IPH. IPHAE. Aí, IFAI. Pai. Tá. E ele tudo que tu quiser reformar e fazer, nós aqui da prefeitura vamos encaminhar nessas casas tombadas, né? Então, assim, aqui em Lajeado nós temos que encaminhar a Porto Alegre para fazer a análise. Nós só temos a Casa de Cultura. Por ela ser tombada, o entorno dela, num raio de em torno de 200 metros, ele tem que ter... A altura não pode passar da altura da Casa de Cultura. Então, quer dizer que aquela zona ali, ela não pode ter edifícios. Ela tem um edifício porque foi antes do tombamento. Foi em 84 que isso foi tombado. Tá? Nós estamos falando, então, em tombamento de uma casa específica? É o único prédio tombado. Opa! Como é isso? Em Lajeado é o único. Qual é? A Casa de Cultura. Antiga prefeitura. O único? Os outros são cadastrados. Isto. Não tombados. Não sabia disso. É uma relação que existe desses outros 40 prédios que têm algum requisito histórico, né? E eles são cadastrados. Então, aí existe uma dúvida. Eles não podem ser demolidos, isso é certo. Cada um deles também tem que passar por uma análise desse instituto. E aí que vem a ideia. Em alguns eles preservam só a fachada, em outros eles vão preservar... Sabe o tombado? Que tem o nome de tombado. Por quê? Não é que é tombado. A casinha do lado, onde é o pub ali... Aquela casinha é uma casinha antiga, lembra? Era a CE. Antiga CE, naquela Isso mesmo. Sim. Então, eles conseguiram construir a parte nova
do prédio, mas, em troca, preservaram aquela casa antiga e fizeram dela um uso, que é o mais... o melhor que a gente tem, né? Porque ela não vai se desmanchar, não vai se estragar, ela vai ser usada. Então, cada projeto tem que ser analisado. Então, assim, em torno ali da praça, que é mais ou menos em torno da praça, a prefeitura onde funciona, a gente tem falta de espaços e a prefeitura tem secretarias em outros locais, né? O prédio da prefeitura foi feito para ter 8 pavimentos. Mas no início se construiu 2, 3, porque era o que precisava. Mas tem estrutura, mas não pode continuar. Eu até peguei a lei. Eu fui atrás da lei porque eu pensava, a gente ouve falar, mas não sabe se é. Realmente, não pode passar da altura da Casa de Cultura. O que nós temos que... A minha mãe sempre dizia para nós, e isso é uma lição que ficou para mim, meu filho, UBS, use o bom senso. A Marta tem usado, tem uma série de coisas, nós temos leis. Eu sempre acho, quando eu vejo Porto Alegre, me lembro do professor Hércules, um cara aqui fora de série que deu assessoria para mim no ano, ele mora na Quintino Bocaiúva. A frente do prédio é a casa antiga como era, a fachada. Mais 3, 4 metros, que é o hall de entrada, ficou aquela fachada. Atrás desse hall de entrada, que já tem o elevador, tem um prédio de 11 andares. Manteve aquela fachada, tu subia a Quintino, quase lá em cima no restaurante, aquela fachada bonita de muitos, muitos anos, o hall de entrada é antiga a casa e daí tu tem um prédio atrás. Como diz assim, manter a fachada tem que manter. Eu sempre acho que nós vamos ter que encontrar de uma maneira sábia, sem agredir, entende? Usar o melhor bom senso possível, entende? Aqui a Marta tem trabalhado muito também, quando fala a revitalização do centro histórico, ela e o Kiko, o secretário José Francisco Antunes, com o promotor Sérgio Diefenbach, para ter uma solução do Arroio do Engenho ao Saraquá, que hoje, na área de APP, que lá em Brasília alguém inventou, fez o corredor ecológico Antas-Taquari. O cara nem sabe onde é que é o rio Taquari. Então, 100 metros eu não posso fazer nada. Essa zona consolidada, se isso é verdade, eu teria que demolir tudo. Isso é mentira. Então, agora estão trabalhando com o Sérgio Diefenbach, em cima de informações da Marta, do secretário Kiko do Meio Ambiente, o Sérgio vai ter condições, dentro da legalidade, dizer, ok, a Marta hoje não pode aprovar nada, a secretária está assim, ó. Para reformar um prédio, transformar no restaurante na Barranca do Rio. Para melhorar uma coisa, hoje eu não posso, aquilo vai cair, vai ruir tudo. 100 metros então, do rio porque ali... ela tem que achar o aspecto legal. Área de preservação permanente. Essa semana alguém me falou, o Darley Christie, que trabalha na parte de alistamento militar do município. Nós temos um prédio, até vou lançar para a Marta, eu vou empurrar o macaquinho para a Marta, sou parceiro sempre, ela sabe disso. Nós temos um prédio que nós temos que, a nível de esfera federal, ver o que tem que ser feito. Eu sou parceiro para ir até Brasília. Nós temos que trazer para o município o antigo prédio do Correio que fica na esquina da Praça Matriz. Aquele pé está parado, serve de dormitório para quem tá, para pessoas que vamos dizer bandido. Embaixo, tá, do lado tem o cachorro ali, o cachorrão quente. Do lado é o antigo fórum que é o CRPO. Aquele prédio nós temos que brigar para trazer para o município, que eu ponho uma secretaria, eu ponho o próprio alistamento militar, eu vou dar vida, que aquele ali vai demolindo, o reboco está caindo. E como é do governo federal, está fechado há quantos anos o Correio ali, Zanquetin? Muitos anos. Vai ficar fechado. Aquele prédio não é tombado porque ele não é antigo. Eu sei. Ele faz parte de uma outra época que deveria ser preservado, que é da década de 40, e ele tem todas as características ali arquitetônica da época, né? Então, é uma excelente ideia. O que nós queremos, olha uma coisa linda, o prédio da família Jäger, que mora ainda a dona Doris Jäger, minha querida professora do Fernando Vieira, que ela mora naquela esquina da prefeitura, a antiga prefeitura, aquele prédio é um prédio que é cadastrado. É um prédio conservado, bonito, pintado. Aquilo, para mim, é o exemplo. Nós temos que pensar naquilo para melhorar todos os outros prédios no entorno, não só no centro histórico, que a Marta fala. Não, todos eu tenho lá em casa todo o cadastro, todos esses prédios são cadastrados. De frente à minha casa do Sesc, o Sesc pintou, a Sil pintou, tem uma casa velha ali, que é do engenheiro Luiz Alberto Corbellini,
Ele vê, isso vai por irradiação, o Sesc pintou, a Sil pintou, o Zanata melhorou. Esses dias lá com Lava Jato, passaram toda a fachada, já passaram uma tinta no prédio, devem daqui para frente pintar a janela. O prédio está mais bonito, do lado oposto. Sim, eu sei onde é. Gerson, eu queria aproveitar, porque essa oportunidade não é sempre, vamos dizer, primeiro a satisfação de viver esse nosso amigo, que eu digo, um gurição, aprendi a jogar futebol com ele, sou bem mais velho com ele. Bem mais velho com ele. Essa oportunidade é ímpar, porque a Marta sabe, a gente faz um trabalho solidário, vamos dizer. Voluntário. Eu sou um cara que, eu vim para Lajeado em 57, adoro, acredito em Lajeado. Eu nasci em Bento, mas eu sou lajadense. E me dá um prazer muito grande lutar pelas coisas de Lajeado. Como centro histórico, estou na Islândia já fazem 30 anos. Aqui no Univasf entrei em 70, não saí mais, continuo com o Conselho de Administração. É dizer para toda a nossa população do centro histórico, do centro de Lajeado, para tu ter uma ideia, o centro de Lajeado começa na Duque de Caxias. Na fruteira do Leodir de Lázari, para baixo é centro. Do outro lado para a rua já é... De Gasperi. Leodir de Gasperi. Da fruteira dele para baixo é centro. Do outro lado da rua para cima é americano. Tá? Onde contato contigo? Nós estamos chegando no final do programa. Onde contato nós temos hoje, olha aqui, ó, Ítalo Reale é um prazer, vamos dizer, o telefone é 9997-7713, tem um e-mail que é tudo junto, irreale@itrs.com.br, e agora nós estamos ficando famosos que nós temos, pelos alunos da comunicação social da Univasf, facebook.com/Centro Histórico Lajeado. Se você entrar, você vai poder curtir, você vai poder participar, dar ideia, mandar foto, mandar mensagens, solicitações, sugestões, reivindicações. Nós estamos à disposição. Nós também agradecemos sempre a Marta, porque a Marta, nós temos a Francine Baldi, que é uma funcionária da Marta, que sempre nos faz a reserva do auditório, prepara a lista de presença. Então, a secretária Marta tem sido realmente uma grande parceira da revitalização do Centro Histórico. E ela sabe também, em contrapartida, que ela pode contar com o Ítalo Reale sempre. Sim. Eu agradeço muito, né? Acho que a gente tem muito assunto para tratar. A cidade é muito viva, né? Ela está sempre em ebulição. E a gente está fazendo, e esse trabalho do Centro Histórico tem a cara do Ítalo. O Ítalo é um parceiro e ele nos incentiva e fica botando lenha na nossa fogueira, né? Com certeza. E a gente está fazendo o máximo que a gente pode. Nós gostaríamos muito, a administração municipal gostaria de poder fazer mais coisas, mas estávamos num ano bom, agora já estamos num ano aqui já com crise, né? Então, a gente faz o que pode, a gente tem tentado e a gente vai conseguir. Algumas coisas já estão aí sendo vistas, né? Com certeza. E nós já conseguimos melhorar. E realmente, eu acho que esse teu pedido que tu faz das calçadas, que tu fala, é muito importante, porque a gente está... não gostaria de estar notificando, a gente gostaria que, por vontade própria, as pessoas melhorassem. Mas a gente já tem, neste início de ano, muitas calçadas sendo arrumadas, que é uma grande coisa para todo mundo. Pois bem, chegamos ao final do programa de hoje. Nós tratamos sobre o tema revitalização do Centro Histórico de Lajeado. Contamos com a presença de Ítalo Reale, presidente do Comitê de Revitalização, e Marta Peixoto, secretária de Planejamento do município de Lajeado. Lembrando que você pode rever este e outros programas no youtube.com/TV Univates, programa Entre Linhas. Muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês por estar conosco até esse momento. Boa noite e até o próximo programa.